Bom dia, eu vou fazer a apresentação do professor Pedro Dias. Ele é diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica. Se tiveram a oportunidade de ver na convocação para essa reunião, é um pequeno currículo dele. E nós estamos esperando ansiosamente para saber do novo sistema Santos Dumont, é o nome do supercomputador que está sendo instalado em Petrópolis. Então, por favor, Pedro. Obrigado. Bom, primeiro um especial agradecimento aí por essa oportunidade de vir aqui para falar sobre esse projeto que agora está virando realidade, né? E é um projeto de N anos, e N bem grande, que finalmente está se concretizando, né? E eu tinha uma apresentação para fazer essa divulgação, mas ontem à noite eu resolvi colocar um slide. Uai. Como é que muda aqui? Peraí. Ah, sim. Eu botei um slide a mais, que é uma motivação. E a motivação foi fundamentada num episódio que aconteceu esta semana. Estava eu envolvido numa conversa sobre a computação de alto desempenho, a questão do uso, a necessidade de você ter acesso a máquinas de alto desempenho. Então, tem vários modelos. Você pode ter a máquina numa universidade, você pode contratar o serviço, né? Por exemplo, no caso da USP, contrata lá a Rice, né? No passado também já teve sistemas desse tipo, em que em vez de você comprar a máquina, você compra o serviço. E aí se repetiu um episódio que eu tinha visto em 2009, quando nós fizemos aquele workshop sobre as necessidades do Sinapad. Acho que você estava lá, né? E eu ouvi naquela época, eu encaminhei para várias pessoas que foram convidadas para o evento algumas questões, né? Uma delas era: o que você faria se você tivesse uma determinada máquina hipotética, né, bem grande, bem maior do que aquelas que a gente está acostumado a ter nas nossas universidades? E teve as respostas muito curiosas. Uma parte da comunidade sabe exatamente o que pode fazer e disse: olha, eu pensaria grande, faria, né, projetos bem maiores. Mas também teve um bocado de resposta de pessoas assim um pouco céticas naquela época, dizendo: não, isso aí é muito complicado, não funciona, não vai ter, é difícil de usar, essas arquiteturas modernas são complicadas, eu preciso adaptar meu código, eu não quero fazer isso, eu vou continuar fazendo nas máquinas pequenas que eu tenho acesso, que eu tenho controle, né? E, curiosamente, essa semana, às tantas, numa determinada discussão sobre esse tema, eu recebo um e-mail. De novo, peraí, como é que funciona esse negócio aqui? Isso aqui tem algum truque? Eu já sei, é aqui. Peraí. Tá lá, eu acho que eu tenho que apertar aqui. Eu estava fazendo uma consulta, né, a alguns usuários de HPC, né, sobre necessidade de equipamentos de grande porte, e aí eu recebi um exemplo típico de resposta. Em função de todas essas dificuldades, as dificuldades são essa questão do fato de ter que adaptar código, de processamento massivamente paralelo, que é muito complicado, etc, etc. Disse assim: em função de todas essas dificuldades, eu tenho optado nos últimos anos em ter menos alto desempenho, mas maior controle sobre todo o processo. Esse é o problema, porque aí você fica restrito a problemas pequenos, né? Você não consegue atacar os grandes problemas. E, na realidade, toda a motivação que estava lá naquele workshop que a gente fez há muitos anos atrás era dar um passo para frente, quer dizer, pensar grande, né? Fazer ciência de gente grande, competitiva.
Tenho vários exemplos, inclusive há uns 2 anos atrás, um workshop da rede CIGER, de modelagem de reservatórios, né, de petróleo, lá no LNCC. Às tantas eu ouvi uma frase também que me marcou muito. O fulano, todo entusiasmado com o modelo, mostrando a complexidade da modelagem do pré-sal, multifísica, multiescala, né? E às tantas ele para e diz assim: nós temos hoje um modelo fantástico, só tem um problema. Dá para a gente simular um reservatório do tipo do pré-sal do tamanho de uma caixa de sapato. Ou seja, um negócio interessante do ponto de vista acadêmico, mas que o passo seguinte, que é transformar aquele produto de pesquisa num produto que a Petrobras ou outras empresas petrolíferas tivessem interesse, tinha um longo passo, porque com aquilo ali você não resolve os grandes problemas. Você está falando de um reservatório que é enorme, né, da ordem de milhares de quilômetros. Então você precisa ter uma capacidade de computação muito maior. E também sempre me deixa, nesses workshops da rede CIGER e outras redes que volta e meia tem essas reuniões lá no LNCC, eu fico às vezes assim surpreso com o fato de que o pouco esforço que foi dado nesses últimos anos a adaptar esses códigos a essas arquiteturas massivamente paralelas, inclusive a questão de arquiteturas novas, né? Nova, hoje já nem é nova, não, o GPU já é velho, né? O próprio Xeon Phi, ou seja, há muito esforço para desenvolver o modelo sem o devido esforço para usar um MPI, por exemplo, eficiente, para você ter mais flexibilidade para usar aquele código em máquinas massivamente paralelas e essas adaptações às novas arquiteturas. Ou seja, a gente faz uma ciência, aumenta, né, o número de publicações, etc., cheio de paper, né? Existem aí questões se realmente aumentou tanto assim ou não, mas o fato é que as estatísticas tendem a mostrar uma participação maior da comunidade brasileira no cenário internacional do ponto de vista de número de papers, né? Mas impacto deixa a desejar, né? E você tem várias estatísticas aí mostrando que a gente peca por não fazer uma ciência de maior impacto. Bom, não é a única razão, mas uma das razões é essa, quer dizer, não ter essa cultura de uso de computação massivamente paralela, que é o grande limitante. Você não vai tornar os processadores mais velozes, ou seja, o único jeito é trabalhar com computação massivamente paralela. Eu tive a sorte na minha vida profissional de ter enfrentado esse tipo de problema bem cedo. Acho que em função da minha área de pesquisa em meteorologia e um interesse grande em previsão de tempo e um interesse grande na parte operacional da previsão de tempo, isso me levou a olhar, né, abrir os olhos já nos anos 80 para essas máquinas de alto desempenho. Tive envolvido nos anos 80 na criação do CPTEC, né? Eu fui o primeiro diretor do CPTEC naquela época, né? E então isso me deixou ali já desde essa época, né? Na verdade eu comecei a ter contato com CREI, computação vetorial, nos anos 70 no meu doutoramento. Mas aí nos anos 80, com essa história do CPTEC, ficou absolutamente claro que se você quisesse fazer previsão de tempo competitiva, você tinha que ter códigos que funcionassem nessas máquinas. E no final dos anos 80 já estavam começando a aparecer as máquinas paralelas, né? Inclusive algumas, aliás, uma que eu tenho uma saudade tremenda, os mais velhos aqui devem lembrar, o Convex, aquele Convex que tinha na USP. Para mim está difícil bater. Olha, eu já vi um bocado de máquina de lá para cá, e a máquina que eu acho que eu mais me diverti foi aquele Convex, porque ele tinha a vetorização e tinha paralelismo, né? E foi ali que eu aprendi um bocado de coisas sobre paralelismo nesse Convex nos anos 80, né? E esse esforço, então, de você passar de uma
um processamento serial, ou nos anos 90, um paralelismo modesto, tá certo? Naquela época tinha um SP2 que eu tinha acesso, 16 processadores, tinha uma Origin também eu tinha uns 20, acho que tinha 24 processadores, uma coisa assim. Foi indo, né? Aí entra aquela fase dos clusters, né? De PC, a gente começou a montar cluster, né? Uma moda no final dos anos 90 era montar cluster, né? Gastava uma energia danada, né? Eu me lembro das tremendas dificuldades com energia lá no meu laboratório, lá no IAG. Mas aí entra nos anos 2000 e a coisa aumenta tremendamente, né? Me lembro no CPTEC, quando entrou o ST6, era uma máquina vetorial com 96 processadores. Aí já começava a ficar um pouco mais complicado. E tirar desempenho disso aí, teve que fazer um bocado de ginástica. E a ginástica não é algo que muitas vezes só o indivíduo especializado na computação resolvia o problema. Volta e meia, você tinha que voltar no algoritmo e fazer alguma alteração no algoritmo para que a aplicação realmente escalasse. Nesse processo, esse ST6 do CPTEC foi instalado em 2002, depois teve um upgrade em 2004. Em 2005, começou a era da computação massivamente paralela, porque a ideia era preparar os códigos de previsão de tempo para as máquinas do futuro. Então, foi adquirido uma SAM com 1.100 cores. Isso foi uma mudança radical. Imagine um centro de previsão acostumado com máquinas vetoriais, passar para uma SAM com 1.100 cores, né? O Jairo Panetta, que muitos de vocês conhecem, é que liderou esse esforço e foi realmente uma tarefa monumental naquela época, né? E isso foi um esforço fundamental para preparar para a próxima virada do computador do CPTEC, que ocorreu em 2010, quando entrou um Cray com quase 30 mil cores. E nessa altura, quando entrou esse Cray com 30 mil cores, um dos principais modelos de previsão, ele já estava escalando até 4 mil e poucos cores. Hoje, ele escala, inclusive rodamos nessa máquina do Santos Dumont, usou a totalidade dos cores. Ele teve uma eficiência de 80 e poucos %, não foi até o limite, que é 18 mil, por razões práticas ali, mas ele conseguiu ir até uns 14.700, não sei quanto, e deu 80 e poucos % de eficiência, o que caiu o queixo. E é o mesmo código que é utilizado hoje no CPTEC para essa aplicação. Anos. Muito tempo. E muitas cabeças, né? E muita cabeça. Muita relação. Esse é o problema. E as pessoas muitas vezes tendem a esquecer disso, né? De que não é trivial essa. Então, esse comentário aqui, até eu entendo a origem do comentário. Mas o problema é o seguinte: a gente quer continuar a fazer coisas pequenas ou a gente quer fazer coisa grande? Se você quiser fazer ciência de gente grande, não tem jeito. Tem que mudar o paradigma. Mas eu achei curioso que ouvi isso aqui essa semana, né? Bom, aí voltando aqui ao original. Bom, o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação colocou alguns tópicos fundamentais de prioridade de trabalho, né? Então você tem aí combustíveis renováveis, biodiversidade, programa espacial, Amazônia, etc., meteorologia e mudança climática, e a saúde. E tem esse aqui que é a parte de informação e comunicação, tecnologias de informação e comunicação. Dentro desse item, são 4 tópicos. Os 3 primeiros estão mais ligados
bom, os dois primeiros mais a hardware, esse aqui software e serviços, e o quarto é uma estrutura avançada de tecnologia da informação para pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui, na realidade, na versão original desse documento não tinha. Isso aí fomos nós, né, via a influência do Sinapad, que acabou introduzindo esse quarto item no programa. E o Sinapad, você já conhece, né, tem como objetivo prover serviços de HPC, né, um foco aí forte nesses últimos anos em Open Science, né, dentro do possível, e aí entra as limitações financeiras e RH, né, gente disponível, que é a parte de dar suporte ao desenvolvimento dessas aplicações. Eu já mencionei as dificuldades. Dá condições para formar pessoas, inclusive não tem um curso aqui hoje, tinha um monte de gente aqui embaixo na hora que eu entrei. É curso de Fortran, tá certo? Mas vocês têm cursos também de MPI, ou seja, esse tipo de coisa acho que é fundamental no Sinapad. E outra é um fórum para trocar informações, experiências, não só nacional como internacional. Bom, grandes problemas do Sinapad como ele está hoje, antes dessa introdução do Santos Dumont. O total agregado de desempenho é uns meros 160, 170 teraflops, dos quais aqui na Unicamp é onde tem uma das maiores máquinas. A maior máquina está aqui, na verdade. Essa estrutura do Sinapad, há alguns anos atrás, quando a gente fez uma estimativa, ela não atendia aí uns 10% da demanda. Quer dizer, se você desse 10 vezes mais processamento, teria gente com capacidade de usar, exceto, obviamente, aquela pessoa que deu aquela opinião, né? Bom, o resultado é que o Sinapad, por exemplo, nos anos 90, quando ainda estava debaixo daquele programa da FINEP, até que tinha um bom desempenho. Isso aqui é performance, né, de pico, comparando aqui os BRICS, né, e o verdinho é o Brasil. Nós até que estávamos razoavelmente bem no início desse processo, nos anos 90, e aí fomos perdendo espaço, até que estamos lá hoje bem atrás, né? E se você olhar na lista do Top 500 de 2014, o Brasil tinha 4 entradas, né? A primeira é o Senai Cimatec, com uma SDI, que na realidade só começou a funcionar agora, tá? Demorou mais de ano entre ter a máquina, porque isso aqui você faz esse teste lá na fábrica para entrar nos Top 500, e entre esse teste e a máquina efetivamente entrar em operação passou mais de um ano. Como sempre, aquelas questões de dificuldade estrutural, de energia, né, toda a infraestrutura, gente treinada, etc. A segunda máquina era uma máquina da Petrobras, a terceira é o Tupã, o CREI, né, lá do CPTEC, e a quarta também era uma máquina da Petrobras. Adiantando aqui o que aconteceu em 2015, hoje nós estamos com 6 entradas. Estas 3 aqui, essa aqui saiu, né, já saiu, e entraram 3 entradas do Santos Dumont, porque o Santos Dumont, na verdade, não é uma única máquina, são várias máquinas. Na verdade, são 4 máquinas, uma não entra, o desempenho é baixo, mas 3 partições do Santos Dumont conseguem entrar. A melhor classificação é 146. E, obviamente, as motivações, você tem N aplicações aí em Computational Fluid Dynamics, né? Que é uma das áreas que demanda muito. Eu não podia deixar de colocar aqui uma aplicação em meteorologia. Essa daqui é uma modelagem de poluição na Baía da Guanabara, poços de petróleo, etc. Essa da meteorologia é extremamente demandante. Essa daqui é uma simulação de alta resolução
na Amazônia, aqui é uma de 17,5, aqui é uma de 3,5, em que essa de 3,5 ela busca resolver a estrutura das nuvens individualmente, né? Já tem resolução suficiente para isso. E aqui é a observação. E você percebe que basta olhar essa animação para você perceber que a alta resolução, o deslocamento das nuvens, pelo menos qualitativamente, se assemelha muito mais ao que é observado na natureza, né? E isso aqui seria o modelo operacional. Né? Tem a parte, entra toda a assimilação de dados, que é uma parte pesadíssima no ciclo operacional de previsão. Você gasta praticamente metade do tempo fazendo a assimilação dos dados, e a outra metade do tempo é que você gasta para fazer a previsão. Essa de baixo aqui é uma outra também que demanda muito processamento, porque é a simulação do que acontece com a fumaça que é produzida nas queimadas da Amazônia. Então você tem um problema multifísica, porque essa fumaça coloca gases na atmosfera que reagem. Tudo em São Paulo. Esse caso aqui, não, esse caso aqui foi lá em Buenos Aires. Tem essas aplicações da computação de alto desempenho e na biologia computacional. Eu selecionei aqui algumas aplicações que a gente já tem indicativos aqui no Brasil de que você consegue escalar para 10, 15, 20 mil cores. Tá certo? Eu não estou pegando aqui, são exemplos que a gente tem certeza de que já tem gente que sabe, ou tem uma aplicação que chega lá, né? E aqui em particular, na parte de modelagem molecular, inclusive esse foi um dos testes iniciais do Santos Dumont, foi uma aplicação de modelagem molecular que usa GPU e usou a capacidade total da máquina. Ou seja, a gente tem gente aqui que sabe o que fazer. Não é todo mundo, mas tem gente que sabe. A genômica também, certamente, tem várias aplicações. Essa aqui é uma aplicação lá da COP, do Álvaro Coutinho, né? O Álvaro também, o grupo dele tem aplicações que escalaram até os 18 mil cores que tem disponível na máquina. E algumas coisas ligadas à engenharia costeira também, com aplicações. Tem uma aplicação que eu acabei me esquecendo de colocar aqui, surgiu há pouco tempo, veio de um pessoal do ITA, modelagem de ruído em aeronave. Aliás, uma vez eu vi uma palestra aqui. Eu vi uma palestra aqui, acho que foi você, né? E é alguém lá do ITA que nos mandou uma proposta de pesquisa. Acho que que é notável. Inclusive ele tem experiência, ele já rodou essa aplicação em máquinas grandes, né? Então teria muito interesse em usar o Santos Dumont. Como? Vou mostrar daqui a pouquinho. Daqui a pouco os últimos slides é sobre isso. A parte de aplicações em nanotecnologia, que também tem um bocado de esforço nessa linha, e já existem algumas aplicações que escalam, sobretudo essas ligadas à modelagem molecular. Tem o programa de astronomia, que, como tudo em astronomia, é astronômico, né? As demandas são brutais, né? E a parte de segurança da informação também, e aqui é um projeto com o Ministério da Defesa, e esse pessoal usa muito a GPU, e também as aplicações deles também escalam muito bem. A parte de visualização, ou seja, esses são os exemplos que a gente viu nesses últimos tempos que mostravam uma escalabilidade notável. Tem vários outros, mas que a gente ainda não tem uma demonstração clara de que o código está apto a rodar com mais de alguns mil cores, 4 mil, 5 mil, 10 mil cores. E na realidade a gente precisa começar a pensar não em 10, 20, 30 mil cores, né? Porque as máquinas da próxima virada já vai ser na faixa aí de centenas de milhares e milhão, né? O que também é um outro problema. Aliás, as conversas com o Jairo, o grande desafio hoje, no caso daquele modelo de previsão meteorológica,
é rodar com 200, 300 mil cores. Esse é o próximo alvo, né? E a gente vai chegar lá. Então, o que do ponto de vista do roadmap, né, da trajetória do futuro do Senapad, a ideia de dar suporte à ciência de grande escala, né, não ficar dentro daquela ciência pequena, daquele meu primeiro slide. Para isso você precisa ter uma estrutura petaflop. Inicialmente até a gente pensou na história de contratar o serviço, mas dentro da estrutura, sobretudo do governo federal, está praticamente fora de cogitação, porque contratar serviço é custeio, né? E dinheiro de custeio é pecado mortal, né? Você fala em capital, você ainda consegue alguma coisa, mas se disser que você precisa N milhões de custeio, você vai ser execrado, né? Então, tivemos que adotar a linha de comprar uma máquina e instalar uma máquina. A ideia de estimular uma colaboração com a indústria e de colaboração com outros grupos aqui na América do Sul. Curiosamente, nesses últimos tempos, onde teve assim, uma maior interação foi na Colômbia. Tem tido de interação em cima desse processo, dessa rede latino-americana, né, de computação de alto desempenho. Os chilenos também têm tido bastante interesse em formar esse tipo de rede. E o MCT, depois que o Virgílio entrou na CEPIM, Secretaria de Política de Informática, o Virgílio deu algumas diretrizes, um pouco ampliou o que a gente tinha em mente até aquela época. Primeiro é que não seria só a compra de uma máquina, né? Que ter um compromisso por parte do vendedor de instalar um centro de pesquisa em HPC e um centro de aplicações industriais. E também um compromisso, um plano de transferência de tecnologia para a construção de HPC no Brasil. E aí teve um período, basicamente entre 2011 e 2012, em que nós chamamos todos esses grandes players aí, fabricantes dessas máquinas, para apresentar possíveis soluções, dando um RFP genérico, petaflópico, né? E, obviamente, alguns desses itens, algumas empresas já têm. Por exemplo, a IBM tem um centro de pesquisa aqui. Não é só HPC, mas tem um centro de pesquisa. Outras empresas disseram, não, nós vamos fazer acordo com as universidades, a pesquisa vai ser conduzida nas universidades, nós não vamos ter um centro de pesquisa. O centro de aplicações industriais também, alguns disseram, não, tudo bem, outros nem consideram a hipótese, porque não é o métier da empresa. E na transferência de tecnologia aí surgiram vários problemas, né? Existem restrições, sobretudo no caso do governo dos Estados Unidos, com relação à fabricação de equipamentos sensíveis, né? O HPC é considerado sensível, e isso acabou esvaziando bastante o universo de opções que a gente tinha. E uma das principais... bom, o principal impacto desses requisitos que foram colocados lá pelo MCT levaram a optar pelo uso de um acordo que tinha sido assinado em 2009 e depois teve um upgrade desse acordo com a França em 2012, em dezembro de 2012. E esse projeto, então daí a gente seguiu usando esse acordo de cooperação Brasil-França, aí entra a BUL no processo, e a BUL já era um consórcio europeu, né, desde o final dos anos 90 para a montagem de uma capacidade de fabricação de computadores de alto desempenho na Europa.
E o projeto foi aprovado no final de 2013 pelo MCT, e na época tinha algo em torno de 2,5 petaflops, com 10 gigabytes de armazenamento, e foi feito um ajuste para transferência de tecnologia em fevereiro de 2014. Esse acordo foi feito aqui no CTI, aqui em Campinas. E a ideia era assinar esse contrato no final de março, dia 26 de março de 2014. E era da ordem de 126 milhões de reais. Dia 17 de março muda o ministro e a assinatura foi para o brejo. E começaram as restrições do orçamento. Aí tem todo um trajeto de tentar recuperar o processo, porque na verdade em abril me disseram, olha, morreu. Inclusive eu já estava arrumando minhas malas para voltar para a USP nessa altura, eu já tinha marcado a minha volta para a USP para setembro de 2014. Porque esse projeto era a última coisa que estava lá no meu plano de gestão, quando eu submeti para o Comitê de Busca em 2007, era a última coisa que faltava fazer, né? Aí eu, não, se não vou fazer, então eu volto para a USP. Né? Aí, em julho de 2014, aparecem 60 milhões disponíveis para o projeto. Então tivemos que fazer uma negociação com a ABU, e que levou a uma máquina da ordem de 1,1 petaflop. Mas mantendo toda a infraestrutura de energia e refrigeração para ampliação. A gente ficou ali numa dúvida tremenda, né? Se queimava o recurso e montava uma máquina maior, mas com energia e refrigeração só para aquele tamanho, ou se gastava na infraestrutura e tinha uma máquina um pouco menor. Acabamos optando por essa segunda alternativa. E esse contrato inclui a operação de 1 ano, na verdade é 1,12 para ser mais preciso, 2,5 petabytes de storage. O centro de pesquisa da já está lá em Petrópolis, estão lá contratando pessoas, já tem o diretor não sei se vocês conhecem, o Leonardo Fialho. Vocês conhecem? Ele é brasileiro, mas estava há anos, uns 10 anos nos Estados Unidos, lá no TAC, lá no Texas. Um bocado de experiência nessa área, e ele é o diretor desse centro de pesquisa da ABU. O centro de aplicações é ligado lá ao Parque Tecnológico lá da UFRJ, lá no Fundão. A parte de transferência de tecnologia tinha sido originalmente transferida para a segunda fase, quer dizer, quando a gente comprasse o resto das máquinas, aí ia ativar esse acordo aí que foi estabelecido em fevereiro de 2014. Mas recentemente teve um avanço que foi o seguinte: esse centro de pesquisa, eles ficaram muito interessados na capacidade que se tem aqui no Brasil. Eles ficaram muito impressionados com o trabalho que é feito não só aqui no CTI, mas lá no Rio Grande do Sul, e o grupo do Navô, com o uso de ARM em processamento de alto desempenho. E isso acabou, então, virando um dos tópicos de pesquisa. Então, apesar de não ter aí um compromisso formal de fabricar a máquina aqui, este centro está tocando um módulo do programa hexaflópico da ABU, que vai ser conduzido em parceria com várias pessoas aqui no Brasil. Inclusive, isso eu acho que agora, no decorrer desses próximos meses, com o estabelecimento do funcionamento do centro de pesquisa da ABU, uma das ideias é justamente articular cooperações nacionais mais amplas, porque tem mais gente que trabalha nesse tipo de coisa aqui no Brasil. Então é preciso estruturar redes. Eu acho que aí entra um papel importante do MCT no processo de ajudar a focar melhor esse trabalho que está sendo feito lá pelo Centro de Pesquisa da ABU. Bom, então estamos lá com o centro de
O centro de pesquisa, o centro de aplicações, transferência de tecnologia, um centro de apoio à ciência, que no projeto original, aquele de 2013, era um negócio grande. Para vocês terem uma ideia, o orçamento anual era da ordem de 14 milhões, só para dar apoio à contratação de uma equipe para apoiar o desenvolvimento de aplicativos de computação de alto desempenho. Isso não foi possível manter. Então, tem um embrião desse processo, e aí entra algo que a gente precisa agilizar agora, que tem a máquina, que tem, e o problema é o seguinte: a ideia original era a contratação de profissionais dessa área, e aí com um salário, né, de mercado. Bom, o que é que foi possível colocar dentro desses 60 milhões que foi aprovado? Bolsa DTI. E Bolsa DTI, vocês sabem que está congelada há 500 anos, né? Então, isso é um grande problema. Isso aí é dos itens que eu considero como um risco muito grande desse projeto nos próximos anos. Por outro lado, eu tenho uma visão mais otimista, porque eu nunca acreditei em Papai Noel. Mas, este ano eu achei melhor rever esse conceito. Uma das coisas que aconteceu foi, também o outro grande risco desse projeto, era não ter dinheiro para pagar energia no dia que o computador começasse a funcionar. Aumenta a conta do LNCC em perto de 500 mil por mês. E não tinha esse dinheiro. Até comecinho de agosto, um dia, na minha cabeça, se me perguntasse no dia 1 ou 2 de agosto desse ano, eu ia dizer: olha, nós vamos inaugurar e a solução é simples, o computador vai ficar 30 dias parado por mês. O lado positivo é que em outubro vai dar para ligar um dia, e em dezembro, no dia de Natal, a gente liga a máquina. E ponto final. Pois bem, no comecinho de agosto, às tantas, chega um recurso adicional no LNCC que vai permitir funcionar, manter o sistema em funcionamento pelo menos até o dia 31 de dezembro. E a outra coisa que também me surpreendeu é o seguinte: existe um programa de bolsas PCI, que é de Plano de Capacitação Institucional, que também estava congelado, era mais ou menos o valor das bolsas DTI. E esse programa, eu e outros diretores das unidades do MCT estávamos achando que provavelmente ia ter um corte brutal, porque qualquer lugar que abre o jornal, você vê, só tem notícia ruim, né? A gente achava que esse programa ia ser reduzido aí a 40%, 50% do normal, e com aquela bolsa magrinha, esse tipo DTI. Pois bem, no final de agosto, às tantas, vem um valor aumentado. Inclusive a bolsa aumentou em 30 e tantos %, né? E a gente vai ter recurso para dar essas bolsas PCI num nível mais adequado. As bolsas do projeto, infelizmente, são as bolsas DTI. A negociação que nós estamos fazendo agora é redução do número de bolsas, mas aumento do valor, porque eu acho que vale mais a pena do que você ficar com um monte de bolsa com valor pequeno. Então, deu para construir um sistema da ordem de 1,1 petaflop, né? Com arquitetura I, CPU, GPU, Intel, Xeon Phi, um nó de alta memória compartilhada, 6 terabytes, né? E a distribuição dos custos é mais ou menos esse aqui. O custo do equipamento ficou em 43 milhões, incluindo os containers e 1 ano de operação. Então, 1 ano da equipe de operação está incluso nos 43 milhões, os containers e a máquina. O ano passado, aquele sufoco danado, foi quando o câmbio começou a mudar. Para vocês terem uma ideia, quando o projeto foi submetido à FINEP, €1 era R$ 2,96. Quando saiu o dinheiro, foi uma daquelas excursões do euro, estava em 3,40. Aí foi um Deus nos acuda, fizemos uma nova negociação com a BU, eles reduziram um pouco o preço, a gente tirou mais um pouquinho de equipamentos do computador.
E aí as tantas, no finalzinho de novembro do ano passado, e eu ficava com uma janela do câmbio aberta no meu computador o tempo todo, né? Isso me deu até uma crise alérgica tremenda em dezembro. Eu fui parar no hospital e eu chamo de bull stress. Foi essa história, essa janelinha do câmbio que me deu essa crise alérgica, né? E aí as tantas, 3,22. Nessa hora eu autorizei fechar o contrato. E de lá para cá só piorou a situação, né? O centro de aplicações, um esforço grande na parte de task parallelization, de big data, né, de parte de virtualização. Inclusive tem umas coisas interessantes. Nessa fase inicial da máquina não vai ter isso instalado ainda não, mas eu acho que tem uns sistemas de virtualização para GPU que são extremamente interessantes. Você perde um pouco de desempenho na máquina, mas do ponto de vista de gerenciamento global da máquina, pode ser muito interessante, tá? Então, estamos lá considerando essa hipótese. Deixa eu ir direto nessa aqui. Isso aqui é a topologia da rede, não, InfiniBand, FDR, 58 gigabits por segundo. Esses são os dados aqui de tempo de transferência, né, de mensagem por porta. O InfiniBand, isso aqui é que na verdade nos surpreendeu, porque uma dessas aplicações, a da meteorologia, escalou melhor do que no CREI. E a gente atribui, em parte, a uma coisa que na verdade na CREI é muito bom, só que a máquina da CREI é de 2010, né? E de lá para cá, muita coisa aconteceu nessa questão de rede, né? E realmente foi bem interessante. Isso aqui é um resumo. Tem uma partição da máquina que é só CPU, dá mais ou menos 12 mil cores. Tem essa parte de CPU com GPU, que tem 4.752 cores, mas tem 1.100.000 cores de NVIDIA. Tá? Tem uma partição que é o CPU com Xeon Phi, tá? Aí não tem muito core, e tem da ordem de 6.000, 60, se não me engano, 61 cores, né, no Xeon Phi, se não me engano. E você pode configurar a máquina só CPUs desse primeiro grupo com CPUs desse segundo grupo. Inclusive as filas da máquina, que eu vou mostrar um slide daqui a pouco, são configuradas de forma que você possa eventualmente fazer uso dessas estrutura híbrida da máquina. Foi um quebra-cabeça danado fazer essa história. Ou seja, nessa situação você maximiza o número de CPUs, 18.000. Tem uma outra opção, que inclusive acabou tendo um desempenho muito bom no Limpec, é você pegar as CPUs desse primeiro grupo, com as CPUs do segundo grupo, do terceiro grupo, aliás, com as CPUs do segundo grupo e as CPUs do terceiro grupo com o Xeon Phi, e aí você teria 13.000 cores. E aí você tem uma parte da máquina com o Xeon Phi. E a gente já viu que tem algumas aplicações que usam muito bem esse tipo de arquitetura. E tem aí algo que desde o início estava na lista de desejos de todo mundo que a gente perguntava o que você gostaria, né? Que máquina que você gostaria de ter, é o tal do chamado nó gordo, né? É com 6 terabytes de memória, não tem muito core, mas você tem 6 terabytes de memória. Isso aqui também nós tivemos que cortar a metade. Quando caiu o dinheiro, originalmente era 12 terabytes, mas virou 6 terabytes. Mas 6 terabytes já dá para fazer um bocado de coisa. E isso aqui é nos top 500 de junho. Eu coloquei aqui em vermelho só as partes da máquina que são efetivamente independentes, né? Então essa aqui da número 148, essa número 209, essa aqui é número 180. Se você agregar as partes que são realmente independentes, você tem um desempenho medido no Limpec de 794 teraflops. Ou seja, de 1,1 baixa para 800.
E isto é que o Limpeg, a lista do Top 500 não permite agregar para classificar, mas seria equivalente a uma máquina número 85. Não é uma máquina assim de topo, do ponto de vista de classificação. Por quê? Porque a gente dividiu a máquina em várias partes. Por que dividiu? Porque a gente escutou as pessoas para ver o que você quer, o que você quer, o que ele quer. Tá certo? E aí fizemos um compromisso entre os desejos, né, e o que dava para fazer. E virou essa máquina, que é, na verdade, uma máquina bem híbrida, né? Eu acho que isso aqui tem uma chance muito grande de ser uma máquina que vai ter uma utilização pesadérrima e que rapidamente vai ficar saturada. Realmente espero que ela fique saturada rapidinho. É a maior na América Latina no momento. México está negociando uma compra, aliás, também através de um acordo Brasil-França. Estão seguindo exatamente o mesmo caminho que nós seguimos. Eles provavelmente vão ter uma máquina um pouquinho maior em 2016. Então o Brasil tem hoje 6 entradas nos Top 500, né? O LNCC entrou com 3, Cimatec com 1, Petrobras com 1, CPTEC com 1. E é o mesmo número de entradas que tem a Austrália. Só tem uma diferença. A Austrália tem a máquina número 16 e 3 no 100. Essa aqui é a estrutura, são 2 containers que são... Oh, nossa senhora, o que aconteceu aqui? Espera aí, deixa eu voltar aqui. São 2 containers que são fundidos com uma extensão de 1 metro entre eles, né? E aí você coloca os racks ali nessa estrutura. Isso aqui era a montagem lá na fábrica em Angers, a visão antes de colocar os racks, já com uma coluna, uma linha de racks, 2 linhas, a montagem. Isso aqui é a chegada dos computadores no Brasil. Ficou guardado debaixo da ponte Rio-Niterói durante uns dias e, para minha surpresa tremenda, esse negócio saiu antes do que a gente esperava da alfândega. Criou um problemão, porque não estava nada preparado lá em cima ainda, porque a gente previa um certo número de dias, né, para liberar e, contrariamente ao que tipicamente acontece, a máquina foi liberada num tempo recorde, né? Aí chegou lá no LNCC, eram 4 caminhões, 2 com os containers principais, isso aqui é a extensão de 1 metro, e o quarto tinha as ferramentas, os spare parts, etc., que estão no contrato. E aqui é a instalação dos containers lá no LNCC. São 3 geradores de 750 kVA cada um, precisa de 2 para manter a máquina em funcionamento, a máquina e o sistema de refrigeração. Ali atrás, aquela construção que hoje já está com telhado, na parte de trás ali tem a subestação. A subestação, quer dizer, nós temos um sistema aqui que é 750 vezes 3, né? O sistema, a subestação é 3 megawatts, então dá para ampliar, dá para colocar mais um gerador desse aqui. Quando você falou em suprimento de energia, você está se referindo até chegar na rua, né? É isso? Nós puxamos, tem uma subestação... Até na rua. Até a rua. Nós fizemos uma subestação totalmente nova para alimentar esse sistema. Nós temos uma outra subestação lá de 1 megawatt, tá, que usa aí uns 700 e tantos. E essa daqui é uma nova de 3 megawatts, que pega direto da rua. Isso também foi um processo não tão trivial, porque você tem que negociar com a concessionária, tá? E conseguimos... É disso que eu estava pensando, quer dizer, você tem que ter energia na rua para aguentar o sistema. Exatamente. Os 3 mega a gente consegue agora. Mas nós temos já escalonado passar isso aí para 5 mega, tá? Mas aí a limitação veio da concessionária no momento. Com 3 mega, e esse sistema, e o computador, do tamanho que ele está no momento, e o sistema de refrigeração, usa mais ou menos uns 800, ou seja, 0,8 megawatts. Ou seja, não é tranquilo. O problema é o seguinte, é que nós compramos o sistema para ter aquela ampliação.
né? Então, a parte elétrica de refrigeração está praticamente pronta para ter ampliação. Isso já é uma visão dentro do computador. Demos o nome de Santos Dumont por uma razão simples, né? Óbvia, tá certo? Esse projeto saiu dentro do Acordo Brasil-França. Santos Dumont é uma figura conhecida dos dois lados, em Petrópolis em particular, né? Tá certo? Morava lá. E aí nós colocamos uma série de frases do Santos Dumont. Isso aqui é uma visão interna ali da máquina, o sistema de refrigeração líquido, né? Isso aqui são os tubos de água no chão, e aqui são os cabos de energia na parte de cima do sistema. Isso aqui que está tudo prontinho para ampliar. Dá para ampliar em quase 30 e pouco, 35% da capacidade da máquina, com custo mínimo, só comprar o REC. Porque a instalação já está lá. Quiser ampliar mais do que 35, tem que pôr um outro container. Teve o teste de aceitação em abril, os testes básicos, os benchmarks sintéticos, né? Para quem conhece, sabe exatamente o que significa esses softwares. Você pega núcleos, né, diferentes aplicações para testar o desempenho. Testa também algumas aplicações de benchmark, coisas de diferentes áreas. E muito importante é um que eu botei um bocado de energia nesse daqui. Eu tenho um trauma de máquina que é o seguinte: às vezes você tem uma máquina que parece um avião e que quando você usa um MPI super intensivo e ao mesmo tempo tem uma aplicação que faz I/O intensivo, trava, né? Dá conflito de tráfego no sistema. Então, nesses testes a gente fez questão de ter um sistema que houvesse suficiente redundância de comunicação na máquina para que uma aplicação MPI muito intensiva e ao mesmo tempo I/O intensivo não tivesse um impacto de deteriorar o desempenho da máquina. E realmente nos surpreendeu isso aí. Bom, aí são as áreas de atuação desse novo computador, né? As principais, que são essas que a gente já tem aplicações que escalam razoavelmente bem. Uns comentários gerais aqui. Eu acho que em termos de RH nós temos um problemão, porque a cultura de GPU, por exemplo, vem ampliando, mas ainda é muito restrita, tá? A gente precisa ter mais gente interessada em usar a GPU, porque é uma riqueza tremenda, um potencial tremendo para você extrair da máquina, mas não são todos os usuários que sabem o que fazer com GPU. Né, e muitos problemas, né, não são totalmente utilizados, né, ou não escalam para um número de processos, e uma das limitações é acesso à memória, né? Conflito de acesso à memória. Tem vários exemplos interessantes de que o que se aplica é, na verdade, a transferência de memória. Então, um dos desafios é adaptar, desenvolver as aplicações para essas arquiteturas massivamente paralelas, né? E já pensar no Exascale, né, de 2020. Aí nós estamos falando em 1 milhão de cores ou mais. E nesses últimos anos, isso também era uma coisa que estava lá no meu plano de gestão em 2007, e esse eu estou razoavelmente satisfeito. É um tremendo empenho no sentido de aproximar a comunidade de matemática aplicada da comunidade de computação, olhando para o desenvolvimento de algoritmos que efetivamente possam escalar. E pensando já aqui na história do Exa, tá? Essa semana, até eu acabei não indo para a França, mas tinha uma reunião desse grupo com o IREA, um projeto grande em cooperação com o IREA. E tem gente de vários lugares aqui no Brasil. Eu acho que isso aí é um must
Quer dizer, se nós não tivermos uma maior aproximação com o pessoal da matemática aplicada, que desenvolve algoritmo, e o pessoal da computação, isso aí é o fator limitante. Você não vai conseguir tirar desempenho dessas máquinas. Tem que pensar dessa forma. Só que teve atraso parte de física, construção, obra civil, como sempre. E em Petrópolis, apesar de ter chovido pouco, chove nos momentos errados. Né? Então teve um atraso aí de quase 2 meses, 1 mês e meio. Começou a construção da obra civil em maio e era para ficar pronta em agosto e vai ficar pronta agora. Agora que está ficando pronta, esses dias. Então a ideia é que a inauguração seja em meados de outubro. E vai ter um inicial de funcionamento da máquina, 1 mês de operação fechada, que são 3 grandes aplicações que já foram instaladas na máquina lá na França, antes de vir para cá. E lá foi feito o teste, foi parte do teste de aceitação da máquina. Foi rodar essas aplicações. Uma da meteorologia, uma da modelagem molecular e outra de areia, deslocamento de areia, da COP que eu mencionei. Essas 3 aplicações, essa primeira aqui de modelagem molecular é um projeto lá com a Fiocruz, esse aqui é com o SEMPES e a COP, e esse aqui é com o CPTEC. Esse aqui é um slide importante, eu vou deixar essa apresentação aqui, eu sugiro que vocês deem uma olhada nisso aqui. O martelo final está para entre essa semana já não vai dar, hoje é sexta-feira, vai ser na próxima semana, mas está praticamente fechado isso aqui. Para fins de alocação e contabilização de uso, né, os pesquisadores que tiverem seus projetos aprovados vão receber uma cota de unidades de alocação, né, UA. Cada UA é o uso de um núcleo, de um nó de computação do B710 por 1 hora. Tá? Em geral, não vai ter a compartilhamento de um nó por mais de uma tarefa, tá? Salvo situações excepcionais que eventualmente nós vamos deixar umas porteiras abertas ali no sentido de encaixar alguma aplicação que não siga essa regra, mas em geral a alocação de um nó de computação não será compartilhada. Disso decorre que a alocação de um único nó de computação bloqueia esse nó, né? E, portanto, na contabilização de uso de todos os núcleos daquele nó. Isso, de certa forma, é um certo estímulo ao indivíduo, né? Com isso, implica também, no caso dos nós B715, no bloqueio de GPUs e coprocessadores, no caso do Xeon Phi, né? Os diferentes nós estão segmentados, logicamente, em diferentes filas de submissão de tarefas. Eventualmente, as filas associadas a nós B715 podem receber diferentes custos em unidades, né? Que faz sentido. E como é que é o sistema de avaliação dos projetos? Bom, tem o que se chama... deixa eu começar aqui embaixo. Nós tínhamos esquecido do negócio de reservar uma parte da máquina para a educação. Coisa absurda, né? Você tem que deixar um percentual da máquina aberto para os cursos de treinamento. Aí a gente não tinha uma ideia muito clara de quantos %. A gente foi atrás, ver lá nos Estados Unidos, o Fialho lá do Texas nos deu uma ajuda grande nisso aí, porque ele conhece muito bem essas coisas. Vimos no GENSI lá na França, é 1% mais ou menos. Eles deixam 1% da máquina alocado a cursos de treinamento. Parece pouco, mas isso não quer dizer que você não possa usar muitos cores, né? Pode, mas você vai usar 1% da máquina do ponto de vista de UAs, né, das unidades. O LNCC fica com 9% dos recursos, mas qualquer projeto que entrar lá tem que passar por um processo de revisão de que o código está pronto para rodar. Então você não pode pedir 4.000 cores assim, daqui, e rodar. Não, primeiro a gente quer que você demonstre que tem condições de escalar. Você mata a máquina, né? Aí tem 3 grandes blocos. O MCT
pagou pela máquina. Então tem lá as suas prioridades. Então o acordo foi que 25% desses recursos em UAS, né, o MCT vai dizer onde é que ele quer colocar esses 25% do recurso. Provavelmente são os grandes programas do MCT. De qualquer forma, você tem aí alocações com período de tempo de 1 ano e percentual da máquina total da ordem de 25%. Tem que ter review. Todas as entradas você tem que passar por um review. Só não tem que não review, que é essa primeira aqui em cima. Porque, afinal de contas, nem todo mundo tem acesso a máquinas grandes para experimentar. Então você precisa ter uma entrada que permita testar, né? Essa aqui, esse programa exploratório, são locações menores com períodos de tempo de 3 a 6 meses, percentual total da ordem de 10%. Qualquer pesquisador ou grupo é elegível. O processo de revisão é mais simples e é feito internamente. Internamente eu digo no comitê gestor lá dentro do LNCC. O processo de revisão é o mais simples e feito internamente. Serve como um startup para pesquisadores interessados em usar fatias maiores da máquina através dos 2 outros modos de seleção, esses 2 aqui. E também para a administração da máquina garantir que os códigos estão prontos para rodar nas fatias maiores, né? Você tem que fazer o teste para demonstrar. Programa de impactos, né? Em processamento de alto desempenho, em estudos teóricos e experimentais. Para alocações maiores, com período de tempo entre 1 e 3 anos, percentual da máquina total de 55%. Qualquer grupo também é elegível, e o processo de revisão em 2 partes. Um peer review com um painel de experts externos. Tá? Evidentemente, se você tiver um projeto que cientificamente já foi aprovado por um FINEP, por um CNPq, coisa e tal, isso pesa muito. E o review de que o código está pronto para rodar. Então, provavelmente, muita gente que entrar aqui, salvo algumas exceções, vão passar inicialmente pelo primeiro, né? E aí entra o MCT, o LNCC, esse aqui de educação. Nós estamos deixando sempre da ordem de, porque você sabe que essas coisas, se você dá um tiro, se você coloca um número fixo, você dá um tiro no pé, né? Então sempre tem que ter aí uma certa flexibilidade para acomodar. A gente também não sabe exatamente como é que vai ser a demanda inicial dessa máquina. A gente sabe que tem alguns grandes programas que já estão ali né, aguardando a abertura da porteira, né? Mas a impressão que dá, olhando para essas demandas que já estão começando a aparecer, o processo vai ser anunciado na página do Sinapad. É um modelinho simples, é meio estilo o que o pessoal faz nos Estados Unidos. Você não vai escrever uma proposta de 100 páginas, você vai escrever uma proposta de no máximo 10 páginas, tá? Em que você diz ali o que você vai fazer, quais são os objetivos, tem que ter alguma métrica de avaliação, e se você precisar renovar o processo, você vai ter que fazer um relatório e mostrar que, olha, eu estou caminhando, né? Lembra daquele caso daquele pesquisador que usava do observatório, né? Ou seja, em algum momento você pode ter algum usuário que utiliza a totalidade da capacidade do sistema e você não sabe o que ele está produzindo, né? Então você tem que ter esse nível de interação para ter certeza que você não está desperdiçando o recurso computacional da máquina, né? Nesse processo aqui, utilizamos muito essa experiência lá dos Estados Unidos e do GENSI na França, né? E o fato que a gente tem acesso direto a esse pessoal para montar, inclusive, a estrutura de fila, né? O sistema de fila, né, tem uma tabela que eu vou apresentar no próximo slide, né? É uma proposta inicial, nós vamos ter que iniciar com essa proposta e aí vamos ver se não surge algum problema, né? Tem que ter os limites de for, né, para o número máximo de nós, tempo máximo de execução, o número máximo de tarefas simultaneamente em execução por usuário e o número máximo de tarefas em fila por usuário. As duas coisas. Isso vem muito da nossa experiência que a gente tem no próprio Sinapad, né? Isso aqui não é invenção. Essa tabela que vocês vão ver na próxima página ainda mostra filas especiais para desenvolvimento, requisições excepcionais de curto prazo e uso completo dos 3 nodes.
Porque eu acho que é importante isso, você não ter uma estrutura absolutamente rígida que você não permita que algumas pessoas usem a máquina de uma forma diferente. Aí tem que ser combinado, né? Essas duas restrições aqui são importantes, né? Evitam que o usuário tome toda a máquina para si, quer seja porque enviou muitos trabalhos pequenos, quer seja porque tem um número razoável de trabalhos grandes. E isso aqui então vão ser as filas. A fila do B710, tem aqui o wall clock maximum, o número máximo de nós, o B715 com a GPU, a 715 com o FI, o mescla, que é o nó gordo. Aí de desenvolvimento, tem que ter uma fila, que você usa um número restrito de cores, né, 2 nós. Desenvolvimento em GPU, desenvolvimento em FI. E aí as requisições excepcionais. Essas são negociadas. Essas você submete lá, nós vamos ver como é que vai encaixar dentro da máquina, né? E todos os thin nodes também é uma outra opção, né? Isso aqui foi bastante discutido e usamos muito essa experiência, sobretudo do Fialho, né, que tem essa experiência recente lá no TAC, né? Desafios. Gente, isso aqui deixa de cabeça quente. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que é feita a alocação de UAS por projeto? É o pesquisador que solicita o número de UAS ou é o comitê? Ele que solicita o número de UAS, e para cada projeto, por exemplo, ele vai ter que solicitar também o número de usuários, né? Porque você pode ter um grupo, né? Então você vai pedir tantas UAS e eu vou ter 6 alunos trabalhando nesse projeto. Então eu vou ter uma conta para cada um dos 6 alunos, né? Mas os 6 alunos vão consumir o UAS do coordenador, né? Mais uma pergunta? Que software que você usa para gerenciamento de fila? Entrou numa praia que eu esqueci de ver isso aí. Mas me manda o e-mail que eu te passo isso pro pessoal, tá? Inclusive fizemos testes, tem o sistema da Bull, tem um Open também que há interesse em usar, mas eu acho que nós vamos começar com esse da Bull, tá? Por causa da experiência que eles têm. E eventualmente a gente vai ver se aparece algum problema, mas os nomes técnicos, minha cabeça meio limitada. Muda o patamar, né, do Sinapad com essa máquina. A gente entra numa escala que a gente não tem muita experiência. Ou seja, tem coisas aí. Ô, Pedro, só perguntar uma coisa. Nessa questão de alocação de tempo, aquela parte default lá no início, que é a parte exploratória, aquele primeiro ali, aquele lá de cima, aquilo ali vai ser uma unidade fixa que a pessoa ganha para fazer os testes? Não. Ou aí não, ela também não, diz o quanto ela acha que ela... Exatamente, quanto você acha. E, inclusive já fiz alguns testes de perguntar para algumas pessoas. Como não é um sistema habitual aqui no Brasil, vai ter muita interação, porque salvo aqueles que têm experiência nesse tipo de solicitação por parcerias, tanto nos Estados Unidos como na Europa, aqui no Brasil nós não temos essa cultura, né? Curiosamente, é difícil fazer a primeira estimativa, né? Curiosamente, em 1979, quando eu voltei dos Estados Unidos com doutorado, aquele Boros 6800 lá da USP, do CCE, tinha esse sistema. E eu me lembro do meu primeiro projeto que eu submeti à FAPESP em 79, em que eu pedi recursos, porque tinha que pagar. Era um valor modesto, mas era o equivalente ao UA, só que uma máquina de 1970, né? Só um comentário, aqui no Senapad de São Paulo, a gente já usa esse conceito, mas a gente chama de Service Units, que é que veio do SP, né? E a gente o pesquisador não estima quanto ele vai usar. Aqui vai ter que estimar. Na verdade, é a gente que dá um tanto e ele vai adequando a esse tanto ao que a gente... ao consumo. Ele vai avaliando o consumo, que é feita a contabilidade mensal, e ele vai avaliando essa utilização.
Eu acho que aqui no começo nós vamos dar o tempo, dar o número de UAs, né? Eu acho que esse negócio vai ter que ter interação no começo por falta de hábito, né? de pedir essas coisas, mas eu acho que não escapa de ter um sistema como esse. Pelo menos quando você olha nos sistemas americanos, nos sistemas europeus, todos eles funcionam nessa base. E quem vai avaliar isso tem condições de verificar se o que o pesquisador está pedindo é compatível com o que ele pretende fazer. Ele pediu 2 milhões de UAs. Aí ele vai dizer, olha, vamos voar mais baixo, tá certo? A ideia vai ser o seguinte, nessas situações, vamos iniciar voando baixo, tá? E aí, se você tiver necessidade, você faz a solicitação apresentando uma justificativa. Olha, eu rodei isso aqui, fiz isto. Você tem uma alocação tentativa. Exatamente. Eu acho que vai funcionar dessa forma. Isso dá uma responsabilidade muito grande ao grupo gestor, né? Tá certo? E isso é o outro lado que me preocupa, se a nossa equipe realmente vai dar conta de atender essas demandas. Eu acho que sim, mas só a prática que vai mostrar. Bom, eu estou acostumado a trabalhar com projetos que envolvem muitas pessoas e orçamentos muito grandes. De fato, eu acho que a orientação de vocês está perfeita. Se a pessoa pedir mais recursos, ela tem que justificar, ela tem que certificar que ela fez bom uso. Então, nas colaborações que tem muitas pessoas, cada ano tem uma avaliação de quem está financiando, se o andamento está bom. Então, outra coisa é o acompanhamento do funcionamento da máquina em tempo real. É um sistema da própria Bull, tipo Ganglia, né? Em que você acompanha a execução das tarefas. Então você vai ter ali num painel o monitoramento. Ou seja, volta e meia vai aparecer uma aplicação que vai ter um sinal vermelho. Opa, peraí, essa daqui é extremamente ineficiente. Como tinha esse caso que nós mencionamos agora há pouco lá do Observatório Nacional. E foi uma conversa de 3 dias de dedicação de uma pessoa que mudou completamente a eficiência daquela aplicação. Ou seja, faltava exatamente isso. Era uma interação entre quem conhece a arquitetura da máquina, né, e o pesquisador. Então, o que eu tenho muita preocupação muda de patamar, tá certo? Isso não é só em dinheiro, de custeio, mas é também nessa visão de laboratório nacional, tá certo? Exatamente. Ou seja, isso é um tremendo desafio, tá? Não é trivial essas mudanças. Você acha que a equipe lá está pronta? Olha, quanta gente tem envolvida em cuidar desse atendimento? Bom, tem o contrato com a Bull no primeiro ano. Tá? A própria Bull vai fazer isso? Tem umas 6 pessoas, tá. Que a gente confia muito nisso, né? No fato de que você tem pessoas experientes que estão ali. Bull. E tem o nosso pessoal, que é mais umas 8 pessoas no momento, e aí bolsistas, mas fixos 8. Tá. Eu acho que tem um dos desafios é tocar essas coisas dentro do marco legal atual das nossas instituições de pesquisa é um problema, ainda mais no meio federal. Tem essa personalidade de serviços do LNCC, né, que precisa ser reforçada nesse processo. A interação entre o MCTI e os Senapads, que é uma coisa que está completamente solta no momento, tá? Precisa articular isso aí. Há uma proposta no momento que está lá com a CEPIM para reformatar aquele conselho gestor que a gente tinha antigamente, um conselho administrativo, na verdade, mas num nível mais alto, entre MCT, MEC, tá, certo, que são os principais usuários, o Ministério da Defesa, para, inclusive, ajudar nesse processo de expansão do sistema, para alocação de recursos, uma coisa de alto nível. Não é custo dessa infraestrutura, que sempre a gente subestima essas coisas. Espero que nesse caso a gente tenha estimado tudo certinho, né?
Por enquanto, os testes de aceitação, uma das etapas do teste de aceitação foi medir consumo, né? De verdade. Ou seja, você mede ali na entrada do container, né? Tá certo? E antes da entrada do sistema de refrigeração, etc., quanta energia está entrando realmente. Porque o que eu vi nesses últimos anos de máquinas que a gente comprou, que a gente instalou lá no CPD, que eram nominalmente para gastar X e que gastavam, em geral, bem menos de X, e só teve um caso em que era bem mais do que X. Ou seja, as estimativas reais de consumo normalmente são bem diferentes. Aqui, a gente incluiu isso no teste de aceitação, nós sabemos o que. Conectividade é um outro grande problema. É a parte da RNP, e pegamos aqui um período difícil com essa contenção de despesas do governo federal, está atingindo a RNP direto. Então a ideia, nós temos um canal de 1 GB hoje. Então agora, esse mês agora, provavelmente ainda em setembro, começo de outubro, 4 canais de 1 GB cada um. E aí para o ano que vem, a grande promessa é o 100 GB. O canal, já estão testando esse canal de 100 GB, conectando Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, né? E Rio. Tem um anel de 100 GB. Esse anel de 100 GB passa ali atrás do LNCC, então vai ter um gato, né? Nesse canal, ou seja, o LNCC vai entrar diretamente nesse canal de 100 GB. Aí começa a ficar interessante. Eu propus a mesma solução para energia, mas não grudou. Para quem conhece o LNCC, ali atrás, no próprio terreno do LNCC, passa um leão de Furnas, desses de 250 mil volts, sei lá quanto. A proposta era um gatinho ali para alimentar o computador, mas não deu certo. Então, eu acho que... é a história do comitê gestor, que eu já mencionei. E eu deixei por último, onde eu tenho a maior preocupação. É o RH, é o treinamento do pessoal. Esse aí é o crítico. O sucesso de todo esse processo vai depender essencialmente desse apoio que nós vamos poder dar aos usuários. Tradicionalmente é aí que a gente tem problemas, né? Dentro desse projeto FINEP tem essas bolsas que a gente precisa começar a solicitar. Se vocês tiverem candidatos, mandem lá o pedido, né? Em princípio, nós estamos com uma alocação inicial de 2%, mas eu acho que isso é negociável, né? Alguns centros eu acho que provavelmente vão precisar mais do que esses 2%. Pedro, você vai poder alocar bolsas nos centros para fazer esse nesse contexto da Bolsa DTI. Isso seria importante. Bolsas DTI, exatamente. Eu acho que isso aqui, mas o que eu queria realmente, que eu acho que é fundamental, está dentro da proposta para o próximo ano, é recurso para contratação de profissionais, não via bolsa, né? Esse negócio de bolsa é problemático. Pedro, e a interação dos Senapads, o treinamento da equipe de suporte, de apoio que já existe nos Senapads, para que eles possam prestar esse apoio aos usuários? Está previsto isso? Esses bolsistas eu acho que vão ter parte da missão, a não ser que você tenha gente não bolsistas. Não bolsistas, não que bolsistas, eu acho que é importante. Eu acho que um dos grandes motivos do Senapad de São Paulo ser um sucesso é a alocação de uma equipe de profissionais, né? A FINEP não aprovou, na nossa versão original do projeto, nós pretendíamos trazer esses especialistas dos vários Senapads lá para o LNCC para uma in-house, né? Treinamento. FINEP não aprovou. Disse que para isso teria que ter o convênio com as instituições. E vocês sabem da complexidade que é isso. Então o que nós vamos fazer? Itinerante. Vai ser a Carla, o Roberto Souto, o próprio Tadeu, o pessoal da BU, que vão vir aqui para
candidatamos a ser um test drive desse... Exatamente. Eu acho que vocês seguramente e lá o CESUP são os prioritários no momento, tá? Em função da demanda que vocês têm. Ou seja, não é a solução ideal, mas é o que foi possível fazer dentro das limitações da FINEP. Ou seja, gente, agora é hora de pensar em ciência de gente grande, né? Dá para fazer um bocado de coisa com essa máquina. Acho que é isso. Bom, nós agradecemos a palestra do professor Pedro. A gente tinha uma expectativa grande a respeito de como é que vai ser gerenciado, mas de fato a experiência de muitos anos está pesando e acho que está, provavelmente para algumas pessoas aqui não estão acostumadas com o gerenciamento de centro, mas acho que ele respondeu grande parte das perguntas do pessoal que presta serviços para HPC. Então eu gostaria de agradecer e já vou passar para perguntas. Por favor, perguntas, comentários, dúvidas. Divirta-se. Vou deixar para perguntas? Candidatos a usar o sistema já? Tá bom, né? Tem poucas coisas que dão assim... Bom, evidentemente tem muita coisa que dá prazer na vida, mas uma das coisas que dá prazer na vida é você pegar uma aplicação escalável. Professor, em termos da arquitetura das máquinas, versão de processador, o sistema operacional e tudo mais, depois o senhor pode disponibilizar para a gente? Deixo tudo isso. Tá. Isso, inclusive, acho que eu tenho um arquivo com todos esses dados. Versão do sistema operacional, isso é da parte técnica, é uma coisa que gera bastante interesse para a gente ver qual que é o estado da arte hoje desse tipo de coisa. Obrigado. Posso fazer um comentário complementar? De fato, se vierem pessoas do LNCC fazer palestra aqui, é uma solução ótima porque outras pessoas, não só do Senapad, mas em outros centros... E aí vai ser mais técnico. Muitos centros, aí vai ser exatamente nesse nível, né? Tá. Mais perguntas? A minha experiência dessa parte de gerenciamento de máquina me lembra de algumas histórias que eu já estou começando a esquecer. Foi com o SP2. Vocês tiveram um SP2 aqui também, né? Exatamente. E esse SP2 me deixou, assim, contribuiu para perder parte dos meus cabelos naquela época. Porque, como tudo em universidade, a gente normalmente não tem equipe, né, técnica para dar apoio. Eu tinha aquela máquina, não tinha equipe. E no começo, por exemplo, fim de semana, era eu que fazia a manutenção do sistema, né? E de vez em quando tinha umas quedas de energia lá, que excedia o tempo do no break. Aí tinha que rebootar aquela máquina, de trazer ela à vida, né? E era uma coisa assim monumental, né? E naquela época eu fazia isso até um certo ponto, dava para fazer remotamente por modem de telefone, né? Eu tenho assim algumas lembranças de fins de semana que eu passei noite mal dormida tentando aquele SP2 voltar o MPI voltar a funcionar. Hoje em dia essas coisas me garantem que estão bem mais tranquilas, mas agora não sou eu que faço. Agora eu só reclamo. Mais perguntas? Não? Obrigado.